e toda essa vibração que se instaura nessa casa todas as quartas-feiras. Como ela nos inspira, como ela nos preenche, como essa casa nos acolhe. Eu entro aqui, eu esqueço do meu cansaço do dia, eu esqueço das aflições. Eu entro aqui, eu me sinto renovada. E eu sinto uma emoção muito grande toda vez que eu venho trabalhar. Porque eu sinto aqui o quanto nós somos abençoados, o quanto de presença de Deus existe nessa casa. E em todo dia de palestra, eu acho que eu nunca vou acostumar. Meu coração acelera, minha mão fica fria, e eu sinto uma vontade muito grande de falar com vocês, de trabalhar por vocês. E que tudo que eu estudo todo dia, mas é pouco, mas tudo que eu estude se transforma em acalento para vocês. E eu queria falar com vocês hoje de um assunto que é talvez um dos mais presentes na vida de todo encarnado. Talvez seja por isso que é um dos capítulos mais longos do Evangelho, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Porque, como todos sabemos, a aflição é companheira de todos nós, em diferentes circunstâncias, em diferentes momentos, em diferentes dimensões, mas da choupana ao palácio, não nos enganemos. Ela é condição sine qua non, ela é inerente à vida material. E a matéria, que tudo perece e que tudo transforma, faz parte dessas aflições. Como lidamos com tudo que a matéria nos impele, né? Ora a enfermidade, ora a perda de um ente querido, ora o revés financeiro, aquela luta pelo pão de cada dia, ora as dificuldades da convivência para com os nossos irmãos. E é preciso que saibamos extrair das aflições a ascensão espiritual. E para isso, eu gostaria de relembrar as palavras imortais de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Mas os aflitos, que ele quis dizer, são aqueles que retiraram das aflições adubo divino e que transformaram essas aflições em verdadeiras ascensões, em verdadeiras escolas, em verdadeiro crescimento espiritual. Porque existe algo que o Espiritismo nos ensina muito bem, em que fundamentalmente é pensar que não basta sofrer para iluminar, é preciso saber como sofrer. E isso eles já dizem desde os primórdios, ao bom sofrer e o mal sofrer. E essa consciência, criar essa consciência, esse entendimento de vida, essa renovação íntima, é o que nos permite ascender espiritualmente. E muitas das nossas aflições, elas decorrem da ignorância espiritual, do não entendimento do porquê das coisas. E toda vez que agregamos conhecimento para com as aflições, nós temos muito mais força para com elas, temos mais entendimento, temos mais coerência, coesão para lidar com elas. E no Livro dos Espíritos tem um subtópico que se encontra aí nas questões de 258 em diante, em que Kardec vai trabalhar exatamente a questão da escolha de provas. E esse é um ponto muito importante em que sempre que se fala em Espiritismo, se bate nesse ponto, em que nós estávamos conscientes da escolha das nossas aflições, das nossas provas. Claro que das provas mais marcantes, né? Não tudo, nem tudo está previsto na escolha da nossa encarnação, mas as mais marcantes, sim. Então o Espiritismo, ele diz que estávamos cientes de que nós pedimos e rogamos pelas experiências difíceis que enfrentamos encarnados. E se,
como planejávamos com eles, eles dizem que um espírito muito iniciante, ele não tem meios de escolher por si. Então ele é amparado pelos seus benfeitores. Um espírito mais mediano, ele já participa na escolha de provas. Um espírito mais evoluído, ele mesmo escolhe, porque ele é muito mais consciente do valor de cada prova. Então Kardec vai desenvolver esse assunto juntamente com os espíritos. E o que nos interessa aqui está na questão 266, em que ele faz uma pergunta muito lógica, como é comum na lucidez do nosso codificador. Ele pergunta para os espíritos assim: se o espírito participa de alguma maneira da escolha de provas, não parece razoável, não parece lógico que ele vai escolher as provas mais fáceis? E é uma lógica humana, né? A gente pensar, se temos entre 100 cenários, por que é que a gente escolhe o mais difícil? A gente devia escolher o mais fácil. E a resposta dos espíritos é toda uma lição para nós. E ele diz assim: para vós pode parecer que sim, para o espírito não. E aí, ele fala em espírito, claro que todos somos espíritos, ele faz essa diferenciação do espírito como um ser desencarnado. E eles prosseguem na resposta: logo que se desliga da matéria, cessa toda a ilusão, e outra é a sua maneira de pensar. Gente, o quanto está dito nessa frase. E se entendermos bem essa frase, talvez a gente entenda uma das principais contribuições do Espiritismo para nós que estamos encarnados agora. Logo que se desliga da matéria, cessa toda a ilusão, e outra é a sua maneira de pensar. E alguém pode argumentar, lendo as obras de André Luiz, que, mas olha, eu vi espíritos que estavam presos por décadas, centenas de anos. Como que ele desprende da matéria, ele cessa a ilusão? De fato, se você ler No Mundo Maior, Ação e Reação, a gente vai ver lá a ação de obsessores, de espíritos que estavam presos em uma ilusão material por centenas de anos. E é claro que assim, os espíritos eles falam isso, que logo que se desprende da matéria, cessa a ilusão, de uma maneira mais geral. Porque o que eles querem dizer é que mais cedo ou mais tarde, todo espírito vai se desprender da matéria e vai cessar essas ilusões, vai cair essa cortina das ilusões. E aqui a gente recorda de uma metáfora que está no capítulo 2 do Evangelho, que é do ponto de vista, que é um dos textos mais bonitos e mais puros de Kardec, em que ele vai nos explicar a visão de quem está no vale e a visão de quem está no alto. Aqui do vale, a gente vê 1 metro na frente. Quem está na montanha vislumbra 1 quilômetro para frente. Então, à medida que o espírito desliga da matéria, ele consegue ampliar a visão dele sobre as realidades. Agora, quando ele vai se desprender da matéria, vai depender muito da trajetória dele, das escolhas dele. Um espírito mais maduro, ao desencarnar, ele já vai se desligando muito facilmente, já vai se desligando e já vai se conectando com um ambiente mais elevado, se conectando ao trabalho, às atividades do lado de lá. Mas sabemos que existem aqueles em que vão ficar presos por muito tempo em loops de ilusão. No próprio livro do Mundo Maior, André Luiz encontra o seu avô, que havia desencarnado há muitos anos, preso num loop em que ele estava ali com outros desencarnados nas regiões sombrias, apegados ao que eles achavam ser ouro. E não era. Era fragmentos de lama da realidade espiritual, mas a projeção mental fazia com que eles vissem ouro. Felizmente, o avô dele era um dos que começava a pensar que aquilo não era real. E o André Luiz tem a grata satisfação de auxiliar o seu avô,
resgatando dessa situação e encaminhando para que ele seguisse um novo patamar no mundo espiritual. E essa é uma das propostas fundamentais da nossa evolução enquanto espírito, é desmaterializarmos, é cada vez mais desapegar da matéria e ver as realidades e o mundo com olhos de espírito e encarar a matéria efetivamente como um instrumento de ascensão espiritual e não só mais algo que vai nos escravizar, iludir, encolerizar. Nós estamos nessa encarnação e nas futuras com esse intuito, desmaterializarmos e criar uma relação cada vez mais lúcida com a matéria. Em outras visões espirituais, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, condenavam muito a matéria como se fosse ali a fonte do pecado. A gente vai pegar nas cartas de Paulo, e aí quando ele falava os pecados da carne, a gente imaginava que o pecado estava em si na matéria, e não é isso que ele quis dizer. O pecado não está na matéria, não está na carne, está na nossa relação desequilibrada com ela. Nós estamos aqui presos num loop de ilusão, nas paixões terrenas, em apego material, ao invés de encarar a matéria como um instrumento de ascensão espiritual. Contudo, com o crescer, vão cessando essas ilusões. Ao toque de Jesus, sob o toque do Evangelho, com o estudo, a caridade, a bondade, nós vamos criando uma visão espiritual mais esclarecida. E então, à medida que nós nos desprendemos dessa matéria, nós vamos tendo para com o sofrimento uma nova visão. Começamos a ter uma outra maneira de pensar. E por que é que estudamos o Espiritismo? Por que é que estudamos o Evangelho? Porque aqui eles falam da perspectiva espiritual. O que quer dizer que o espírito vê as coisas diferente de nós, matéria. Mas e se a gente conseguisse manter essa visão enquanto encarnados? E aí é a chave de toda a questão. É a chave que Kardec queria que iluminássemos. Basicamente, qual é o papel do Espiritismo? É ajudar o espírito a manter a visão de espírito enquanto encarnado. Porque ao encarnar, ao longo de tantas encarnações, o que é que tem sucedido conosco? Nós esquecemos que somos espíritos. Na visão enquanto espírito, a gente via para aquela dificuldade e achava ótimo. A gente rogou por ela quando do planejar da nossa encarnação. Só que aqui a gente esquece. Lá, voltando na metáfora do vale, quando a gente estava na montanha, a gente via que era ótimo. Aqui do vale a gente fala, meu Deus, eu não quero esse sofrimento, tira isso do meu caminho. Mas lá a gente via que era ótimo. A gente via que era importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, o que é que a misericórdia divina fez? Ela disse, vamos acender uma luz lá para eles. Vamos ofertar para eles material o suficiente para que eles mantenham a visão de espírito enquanto encarnados. E dessa vez eles ofertaram muita coisa, para ninguém dizer que não tinha nada que fosse do seu alcance ou que não fosse do seu gosto. Tem de todo jeito. Temos aí um André Luiz com as suas obras mais ilustrativas, temos um Emmanuel com uma obra mais filosófica, mais evangélica, temos Humberto de Campos mais artístico, mais envolvente, temos um Hermínio Miranda, temos o estilo sublime de Leon Denis, temos, sem falar da obra monumental de Allan Kardec, não tem como dizer que não tem de onde buscar estudo, de onde buscar a visão de espírito enquanto encarnado. Tudo isso foi recurso que a espiritualidade encontrou os trabalhadores aqui em Terra para que nós, enquanto encarnados, mantivéssemos a mesma visão de espírito.
E para complementar essa frase dos espíritos, que por si só já é uma grande lição, vem Kardec na sua lucidez, no comentário dessa questão 266, ele faz um comentário extenso, mas ele começa dizendo assim: sob a influência das ideias carnais, o homem no mundo não vê das provas, senão o lado penoso. Porque, se a gente pensar aquele que está sob total influência da matéria, tudo gravita em torno dela. Qual que é o objetivo dele em vida? Tira todo incômodo e me traz apenas as alegrias mundanas e imediatas. Consequência? Não importa. É o que eu consigo ver, é o que eu consigo tocar, é o que eu consigo sentir com os meus sentidos. Mas ele está tão voltado para a matéria que ele se distancia de todo e qualquer incômodo que vá fazer com que ele avance no caminhar, na marcha espiritual que ele se programou a fazer. Então, sobre as influências das ideias carnais, não vemos da prova, senão o lado penoso. E trazendo de volta a ideia do vale, ele olha por um caminho em que é difícil, ele fala, eu não vou por aqui. Mas quem estava na montanha, via aquele caminho difícil e falava assim, mas se eu atravessar, olha o campo belíssimo que me aguarda lá na frente. Quem está no vale não, ele vê aquele caminho difícil e fala, eu não vou por ele. Ele vê um outro caminho que parece um pouquinho mais agradável ao princípio, mas ele não está enxergando que um pouquinho depois vai dar num abismo. Vocês entendem que é uma questão de descolamento da matéria? Quando ele olha com olhos de ver, com olhos de espírito, ele vê mais longe. Ele vê para onde ele está indo. Porque nós não alcançamos a felicidade plena, mas nós estamos destinados a ela. Mas o espírito, ele vê essa felicidade. Ele vê essa felicidade nos benfeitores, ele vê essa felicidade no exemplo de Jesus. Ele vê essa felicidade quando ele entende, quando ele aplica o Evangelho. Então ele vê isso. Quem está no vale não. E ele conclui, mais vale algo de luta agora, de enfrentamento, para ter mais dessa felicidade perene, do que ficar nessa euforia ilusória que só vai me trazer apego, angústia, medo de perder. E é por esse motivo que o espírito, quando vai escolher as suas provas, escolhe provas tão duras. Porque ele tenta mais rapidamente alcançar esse estado de graça, esse estado de felicidade. É tal qual um enfermo, quando a gente diz para ele que ele vai precisar tomar um remédio amargo, porque esse remédio é a cura efetiva e real. Então, essa visão que os espíritos e Kardec desdenharam para a gente é o pano de fundo que nós precisamos para entender a fala de Jesus, quando ele diz, bem-aventurados os aflitos. Porque são os aflitos que conseguem expandir o olhar e entender a finalidade transformadora do sofrimento e das provas difíceis. Que essas lutas para o espírito são aquilo que vão desligá-lo da matéria, que vão ajudá-lo a encontrar as virtudes que trarão essa felicidade verdadeira. O que a doutrina nos explica é que os bem-aventurados, à luz da realidade do Espiritismo, à luz do Evangelho, com a lei da reencarnação e da vida espiritual, faz todo sentido. Porque se você tiver o recorte de uma existência apenas, tudo pode parecer muito injusto, não tem os porquês, por que é que eu sofro tanto? A minha família vive em briga, o meu relacionamento não é bom, os meus filhos brigam, os meus irmãos brigam. No recorte de uma existência, tudo parece não ter porquês. Mas quando você tem a visão de espírito e entende que tem muito para trás e tem uma eternidade para frente, tudo se encaixa. Todas as peças daquele xadrez se encaixam. Então, olha que perspectiva. Você tem um indivíduo no mundo que caminha triunfante.
Aparentemente, nada dá errado para ele. Você fala, gente, nada dá errado, não falta nada, não falta recurso, não falta gozo, não falta nada. Mas ele tem zero de busca profunda. Ele está num círculo de ilusão. Aí vem uma dor, vem uma prova difícil. Ele é assolado por uma enfermidade terrível, ou ele perde tudo, ou ele perde um ente querido num acidente trágico. Ele caminhava triunfante, nada ele buscava de eterno. Essa dor é ou não é uma bênção? Se ele tiver olhos de ver. Porque quem está no vale vai falar, nossa, e agora? O que acontece com ele? E quem está no alto fala, agora sim. Agora ele acorda. Agora ele lembra o que é que ele veio fazer nesse mundo. Porque ele estava lá só patinando. Naquela realidade em que tudo dava certo, mas ele não ascendia. Essa dor, ela vem com o propósito de ser uma bênção. Mas ele precisa olhar com olhos de ver. Ele precisa ter olhos de espírito para aproveitá-lo. Já uma outra visão. A criatura desencarnou uma vida inteira de aflição. Quando é que vem o consolo dele? Virá depois. Ela vai conseguir enxergar o quanto ela expurgou de vícios, de ilusões. E a gente sabe que todo desencarnado volta agradecendo pelas dificuldades. Porque aprendeu, porque evoluiu, porque expurgou de si tanta viciação, tanta ilusão. Algumas vidas são um quadro vivo de aflição. E eu penso sempre em uma que eu já contei aqui para vocês. O nome dele é Jerônimo Mendonça. Procurem sobre ele no YouTube, tem muitas palestras. Ele é conhecido como o gigante deitado. Ele era cego, deficiente físico, ele era carregado pelos amigos, mas ele soube cantar o seu amor e a sua fé por Jesus. Tem um trecho de uma das palestras dele em que ele fala que a mãe dizia que ele tinha mais 9 irmãos, só ele era deficiente e ele era o que menos parava em casa. E ele disse assim à mãe dele, mas minha mãe, eu sou deficiente da matéria, mas não o sou e nem o serei da alma. Que vida de aflição, né? Pergunta para ele agora o que ele achou dessa vida de aflição. E por que é que hoje ele está numa situação no mundo espiritual maravilhosa? Porque ele soube fazer daquela encarnação tão difícil um convite à humildade, à esperança, à caridade, à resiliência. Nesse sentido, eu sempre recorro a umas palavras de Emmanuel, que está no livro Ceifa de Luz, capítulo 27, em que ele fala exatamente da aflição e tranquilidade. E ele comenta exatamente esse versículo. E ele começa dizendo, bem-aventurados os que choram, nos disse o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Meus amigos, como a gente precisa de olhos de ver. Quantas vidas no mundo são a perfeita imagem da tranquilidade gerando aflição? Vamos pegar um exemplo bem palpável. O indivíduo usurpou recursos que não são seus. Fugiu à justiça dos homens. E hoje aproveita esses recursos. Ele está aparentemente muito tranquilo. Mas quanto dessa tranquilidade vai gerar aflição para amanhã? Na última ceia, Jesus fala aos seus discípulos sobre a paz do mundo e a paz que ele deixa. E ele diz, a minha paz eu vos dou, mas eu não vos dou como a paz do mundo dá. Porque a paz do mundo é egoísta, é fazer o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. E o espírito nessa condição, o que ele tem para crescer? O espírito nessa condição, ele só vê o que morreu e o que vai morrer. Nada ele contempla de eterno. Nada ele transforma em ascensão.
em bondade. Ele não vai desenvolver paciência, resiliência, fortaleza, caridade. E ele pode buscar a tranquilidade do mundo. O nosso livre-arbítrio nos foi dado para, se eu escolher ficar inerte diante do mundo, eu posso. Talvez o mundo não deixe, porque o céu tem meios de nos acionar. Mas, em tese, o meu livre-arbítrio me permite não fazer nada com essa existência. Mas o que é que isso vai trazer? Apenas o remorso do tempo perdido, principalmente para nós que tivemos a iluminação da espiritualidade. Apenas o remorso de mais uma existência perdida. Ao contrário que tem quanta aflição gerando tranquilidade para amanhã. Se você olhar a vida de Jerônimo Mendonça e buscar saber como ele está bem no mundo espiritual, você olha para aquela vida e fala, puxa vida, que bênção que foi, que evolução, que sabedoria de paz ele teve. Por isso que eu sempre digo, quem olha com olhos de espírito, sempre vê bênção de crescimento. Se você estiver na vivência do Evangelho, no esforço da bondade, da fraternidade, aconteça o que acontecer, é bênção de crescimento. É diferente dos sofrimentos que nós cultivamos na ilusão, na teimosia, na viciação. É diferente, é outro sofrer. Se você está num esforço de vivência com Jesus e Ele te trouxe luta, bendiz a Deus. Ele te julgou digno. Ele disse, esse aqui dá para apertar um pouquinho mais. Não compremos a paz no mundo, porque ela ilude, para depois nos deixar no abandono. Busquemos, pelas vias da aflição, a paz de Cristo. Porque essa não perdemos jamais. Tem muita gente caminhando neste mundo sorrindo, mas cultivando aflições para amanhã. E muita gente chorando rios de lágrimas, mas que estão em plena ascensão espiritual. E rapidinho vão ter uma visão ampla de toda essa paz que cultivaram agora. Tem uma frase de Emmanuel em que ele diz assim: mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. A princípio, o Evangelho, ele é um livro muito doce, emocionante, mas se você não aplicar nada daquilo no seu dia a dia, se você não digerir de verdade o Evangelho, você nunca vai ver que ele não é só doce, ele é muito amargo, mas é um amargor do boldo, daquele remédio amargo que nós carecemos, que nós pedimos. Mas dar-nos essa consciência não é fácil, nem indolor. Requer estudo, requer perseverança. Mas o momento de lidar com ela vai acontecer. Então que passamos a não perder mais tempo. Porque às vezes há inúmeras encarnações. Nós estamos só postergando o momento de começar a tirar das aflições o verdadeiro trabalho. Que não sejamos nós, como tantas criaturas, em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia, como o avô de André Luiz, preso naquele mito de Midas, que não é tão mito assim. Sabe aquele mito? Que tudo que tocava virava ouro? Aquilo não é um mito, aquilo é a realidade de muitos espíritos presos na realidade material. Para concluir, o benfeitor dizia: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, porque o mestre que te propõe a seguir e escutar, ao invés das facilidades no imediatismo da terra, preferiu nos ensinar a verdadeira ascensão,
através da humildade da manjedoura, do imposto constante do serviço aos necessitados, da incompreensão dos seus contemporâneos, da indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho de amor na cruz da morte. Jesus podia inúmeras vezes ter buscado acordos que facilitassem a sua existência, mas ele preferiu partir desta terra, deixando para os que viessem depois dele aquela mensagem de que, sem fidelidade ao dever, sem amor, sem a lei divina, consciência acima de tudo, não existirá ascensão. Quem está nessa senda, aconteça o que acontecer, será adubo divino. Boa noite a todos.